Olá, nesse outro vídeo aqui eu vou mostrar como é que a gente faz para pegar uma amostra de DSC, na verdade duas amostras de DSC, e colocar juntas em um único gráfico no Origin, porque aí a gente consegue pegar, independente de ter primeiro aquecimento, segundo, como a gente já tinha visto no outro vídeo, como separar cada ciclo do DSC, cada uma das corridas. Nesse agora a gente vai ver como colocar os dois gráficos juntos. Você vai ver que tem formas diferentes de apresentar esses gráficos, eles podem ficar no mesmo eixo, podem ficar em eixos separados, pode ficar dois gráficos conectados, para a gente entender como funciona. Então vamos seguir com com uma cópia dos dados bem rápida, assim, de uma forma bem manual, mas também bem prática, de copiar os dados do arquivo do arquivo original do TXT lá, e a gente copia, vai olhar o que é cada um dos valores, cada um dos sinais que ele envia, e isso vai aparecer para a gente na forma de números, né? Tem as colunas, aparece lá no TXT que vem do DSC 4 colunas, e elas são com o tempo, temperatura, o fluxo de calor e o gás de purga que é usado na amostra, o que é usado para passar na amostra enquanto ela está no aquecimento e no resfriamento. Então, preste atenção lá, vou abrir o arquivo aqui, o TXT, e a gente olha. Veja que no dessa primeira amostra, que a gente tem aqui da amostra 1, como comentado, sinal 1, tempo em minutos, essa primeira coluna. Sinal 2, temperatura em graus Celsius, que aparece aqui, na segunda coluna. Sinal 3, terceira coluna, fluxo de calor. E sinal 4, o fluxo de purga, o fluxo desse gás. Então, vou pegar simplesmente esses dados aqui, selecionar todos, copiar e levar para o Origin. Eu levo ele para o Origin, porque aí a gente consegue observar como fazer essa modificação, como é que ocorre isso no Origin. Então, vou abrir a tela do Origin aqui para a gente observar. Copiei os dados lá do TXT e aqui eu vou colar. Simplesmente eu posso vir aqui, editar, colar, ou posso apertar Ctrl V, que ele já traz os dados para cá. Então, vou colocar os nomes, como tem aqui, tempo dado em minutos, temperatura em graus Celsius, fluxo de calor aqui, e vou colocar só o nome de gás de purga. Esse a gente não vai precisar observar muitos detalhes, então fica só esses dados aqui. Esses são os 4 dados principais da amostra 1. Eu vou adicionar novas colunas aqui, não precisa necessariamente, mas eu gosto de adicionar as colunas para a gente ver o que precisa, o que não precisa colocar. Então, vou deixar identificado aqui como amostra 1, amostra 1 para todos esses, que aí a gente sabe qual é a amostra 1 e qual é a amostra 2. E aí eu vou agora para copiar o TXT da amostra 2, para a gente ver aqui como ele aparece. Então, vou colocar ele na tela para a gente ver. Amostra 2, vejam que tem aqui os dados do mesmo jeito, está aqui o nome DSC amostra 2, mesma coisa, tempo, temperatura, fluxo de calor e purga. E aí eu seleciono os dados dessa segunda amostra também, clico para ir até o final, seleciono todos, e aí eu consigo voltar lá para o Origin, eu volto para o Origin, para que a gente consiga observar como é que eu colo esses dados aqui. Então, as colunas que eu criei no mesmo lugar, eu colo. Ctrl V, apertei aqui para ele colar. Então, já tenho os dados. Eu vou aqui agora copiar essa nomenclatura do jeito que está e só separar que é a amostra 2. Mudar aqui o nome para amostra 2. Vou colocar aqui tempo 2, temperatura 1 e temperatura 2 para a gente identificar. Então aqui tem o seguinte,
temos todos os dados da amostra 1 e da amostra 2. Esses que estão selecionados são da amostra 2, como aparecem aqui, e os que não estão selecionados da amostra 1. E aí a gente pode agora observar o seguinte: quais os dados que a gente precisa e quais os que a gente não precisa. Isso a gente já viu no outro vídeo, então está lá como separar, como plotar em função do tempo, para ver como ocorreu o fluxo. Esses outros detalhes, olhe lá no outro vídeo, vou tentar deixar o link dele aqui também para você ver. Aí agora a gente vai excluir e deixar só o que interessa. Então, tempo e purga das duas amostras, não interessa, tempo e purga. Eu aperto Ctrl e clico em cada um deles. Apertei Ctrl, clico aqui no primeiro, clico aqui no segundo que não me interessa, clico aqui nesse e clico aqui nesse outro. Solto Ctrl, botão direito, Delete. Vai sobrar para mim aqui temperatura e fluxo de calor da amostra 1. Vou aumentar aqui um pouco. Temperatura e fluxo de calor da amostra 2. Então a gente tem aqui o que está faltando. Observa que a gente comentou sobre o eixo, como colocar o x1 e o x2 nesse caso. Temperatura aqui, eu vou marcar como x, então seleciono, clico com o botão direito, configurar como x. Beleza, eu tenho o primeiro x. Aqui outra temperatura, venho, botão direito, clico de novo, configurar como x. E agora eu tenho os dois. Agora vamos observar aqui o seguinte, como é que funciona para a geração do gráfico a partir desses dados. Eu vou mostrar alguns caminhos que podem ser feitos. Um mais direto, então seleciono todos os dados, clico e arrasto para cá, todos os dados selecionados. Consegue observar aqui, né? Todos os dados selecionados. Eu vim aqui e coloco para ele plotar diretamente uma linha. Plotei, vai ficar aqui, mas veja que os gráficos ficam confusos. Eles aparecem sobrepostos aqui e não é legal para a gente fazer a leitura. Esse caminho aqui eu já não recomendaria como um indicado para a gente fazer. Então volto para os meus dados e vou pensar qual tipo de gráfico que eu posso usar. Nesse aqui, aqui na parte dos gráficos, eu posso escolher. Vejam que tem várias funções. Deixa eu tentar colocar aqui na tela para você. Veja que aqui aparece os gráficos e tem aqui as funções, como elas precisam ser, como elas podem ser colocadas, como elas podem ser inseridas. E aí eu vou simplesmente escolher um aqui, que eu deixo um sobreposto, um acima do outro. Então, quando eu coloco dessa forma, ele mostra os dois gráficos sobrepostos. Então, está um acima do outro, ele aparece aqui, é uma forma razoável de colocar. Mas eu posso voltar lá nos meus dados e também escolher outro tipo. Posso colocar aqui como dois painéis verticais. Ele aparece aqui, tem os dois dados e um gráfico dividido em dois. Então, também é uma forma de apresentar. Volto lá nos meus dados mais uma vez e posso vir aqui e escolher outro tipo de gráfico. Eu já coloquei eles verticais, horizontais, eu posso colocar como eu quiser aqui, como um duplo eixo Y para ficar um de um lado e um do outro. Não existe um padrão para isso, não tem uma regra que fala que isso tem que ser de um jeito ou de outro, mas aí você escolhe de acordo com o seu interesse aqui, com o que você acha mais interessante para ser apresentado. Eu particularmente prefiro quando o gráfico está dessa forma, porque você consegue ver os dois comportamentos ao mesmo tempo, sem eles estarem um acima do outro. Mas muitas vezes aparece assim, dependendo da necessidade onde é que cada um coloca. Tá? Então, é dessa forma que tem aqui, que aparece no Origin, e aí você consegue observar o gráfico desse jeito, como ele aparece aí. Tá?
Então, tem algumas formas, vou passar novamente aqui. Primeiro tipo, segundo, terceiro e esse quarto, que não é lá muito visual, não fica tão legal da gente enxergar assim. Então, são essas formas que tem. Basicamente, existem outras, mas a gente não vai olhar tantos detalhes. Essas formas são as que precisam, são as que a gente usa normalmente assim para fazer uma. Vou voltar a tela aqui. Pronto, agora são esses que a gente usa normalmente para apresentar, porque são as formas mais comuns que tem de ter dois dados. Isso você pode usar para dois, para três. No próximo vídeo eu vou tentar montar com quatro, para a gente montar a tela com os quatro gráficos juntos que ficam mais, fica com uma visualização mais uniforme. Então é isso nesse aqui, e acompanha lá o outro vídeo para ver como identificar as corridas em um DSC. Separar primeiro aquecimento, primeiro resfriamento, segundo e por aí vai. Valeu, até o próximo vídeo.